Nossa oração é como a própria palavra diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. É o próprio Tiago que diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, a oração é necessária, precisamos orar, nós necessitamos, a oração é o nosso combustível e nós precisamos, a cada dia, colocarmos em prática a oração. E precisamos também entender, nós lemos esse texto aqui para fazer uma afirmação aqui, que às vezes nós passamos por escassez. E nós precisamos entender que a escassez é temporária. Observe o seguinte, se você olhar todos os períodos aí que a Bíblia registra, por exemplo, de seca, a seca não foi eterna. Por exemplo, a seca que aconteceu com Abraão, que Abraão foi para o Egito, depois que aconteceu com Isaac, que Isaac não pensou de ir para o Egito e Deus falou que não era para ir para o Egito. A seca que aconteceu também com Jacó, no período de 7 anos, quando José já estava no Egito. Então, essa seca, elas aconteceram, mas depois a chuva veio. Aqui, por exemplo, nós temos, o ano passado aqui choveu bastante, esse ano está chovendo, mas nós passamos por período de seca, e se não chovesse agora, os donos de terras que têm criação, eles iam passar por sufoco, porque já estava passando por sufoco por causa da seca. Não estava tendo água nos tanques, nas presas, o capim estava seco, não estava tendo praticamente comida para o gado, e de repente a chuva veio. Então, a escassez, ela é temporária, ela não é eterna. Você pode observar também que o período que o povo, ou que os discípulos estavam no barco, eles enfrentaram também tempestades, mas as tempestades elas vêm e vão. A questão é como nós vamos nos comportar em meio às tempestades. Nós precisamos entender que elas são passageiras. É um período, é um tempo que às vezes nós passamos por, vamos dizer assim, algo inesperado, porque a chuva cai para o justo e para o injusto. Mas às vezes também esta tempestade, além de nos pegar de surpresa, amados, ela vem para nos provar, para nos testar, para ver como é que está a nossa perseverança, para ver como é que está a nossa persistência. Porque o próprio Jesus, ele ensina aos seus discípulos, a perseverarem, a insistirem, a não desistirem, a permanecerem pedindo, buscando. E Jesus traz essa instrução para nós. Então, quando o povo estava no deserto, o tempo do deserto aumentou, mas por causa da incredulidade. Mas o propósito de Deus não era este. O propósito de Deus não é que você morra no deserto. Não é que você permaneça no deserto. Não é que você fique em uma tempestade eterna. Aquela seca veio sobre Israel, a fome veio. O texto aqui diz que Elias orou e por 3 anos e meio não choveu. E ele orou novamente, a chuva veio. Então, 3 anos e meio sem chuva, imagine. Quando o ano passado choveu bastante, aí de repente os pastos, veio o verão e os pastos verdejantes começaram a secar. Se a chuva não viesse agora, os fazendeiros iam passar por dificuldades, passar por lutas. Nem um ano. Imagine só. E eles passaram 3 anos e meio sem cair chuva. Então a situação era terrível. Era difícil de suportar. Mas o que nós podemos aprender com essa situação?
é que, mesmo que nesse exato momento que estamos vivenciando, se estamos passando por um momento de escassez, passando por um momento de crise, passando por um momento de luta, você precisa entender que é temporário. Deus não chamou para você viver e morrer na crise. Deus não chamou para você viver e morrer na tempestade. Deus não chamou para você viver e morrer no deserto. Mas Deus chamou você para proclamar a glória dele. Por isso Ele quer você saudável. Quer você preparado, pronto. Porque Jesus disse, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus não falou isso só para os apóstolos. Jesus falou para os seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus tem que ser e deve ser testemunha. Se eu sou discípulo de Jesus, eu devo ser testemunha. Eu não devo ter vergonha de falar que Jesus Cristo é Deus. Eu não devo ter vergonha de falar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Que Jesus Cristo, Ele veio em carne e morreu pelos meus pecados, para me trazer libertação, para me trazer salvação, para me trazer vida. Eu não devo ter vergonha de proclamar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e Ele vai voltar para buscar a sua igreja, buscar os seus discípulos, buscar aqueles que creem nas suas promessas. E se nós tivermos vergonha, é como o próprio Jesus disse, se nós tivermos vergonha dele aqui, quando nós formos apresentados diante do Pai, Ele também, Ele vai mostrar a nossa atitude aqui na terra. Por isso, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos orar, para não sermos levados pelas circunstâncias. Devemos prosseguir essa caminhada na certeza de que, independente de qualquer coisa, o Senhor sempre estará conosco. Então você que está aí agora, assistindo esse vídeo, ouvindo, o Senhor, Ele te chamou para ser testemunha. O Senhor te chamou para que você proclame nos 4 cantos da terra de que há solução para aqueles que estão perdidos, ou até mesmo aqueles que estão desenganados, aqueles que estão passando por situações difíceis. Então, meu querido, minha querida, a luta está grande. Eu quero te dizer, isso é temporário. Persevera, não desiste, prossiga. Você está olhando em frente, ao redor, no horizonte, não está vendo possibilidade nenhuma. Meu amado, esta luta não é sua. Esta guerra não é sua. Pelo menos é o que Deus falava com os seus escolhidos. Como Ele falou para Josafá e com muitos outros. Como Deus chegava e dizia, fica aí em pé, veja o livramento que eu vou dar para vocês. Ou nós absorvemos esta palavra, ou nós cremos verdadeiramente nessa palavra. E crendo nessa palavra, a esperança, ela vai ser gerada dentro de nós e vamos esperar nele, vamos esperar a sua provisão, vamos esperar o seu livramento, vamos esperar o seu cuidado. Quando a nossa esperança está no Senhor, amados, nós aí conseguimos viver uma vida melhor. Porque nós
Porque dentro de nós foi gerado fé e certeza e convicção de que Deus não abandona os seus filhos. Deus falou isso com Josué. De maneira nenhuma te deixarei nem te abandonarei. Josué tinha uma missão, tinha um propósito. Eu quero dizer, você tem uma missão, você tem um propósito. E Deus está falando com você neste exato momento. De maneira nenhuma te abandonarei. De maneira nenhuma te deixarei. Quando nós observamos para o povo de Israel, 3 anos e meio sem chover, e o profeta orou e a chuva caiu. É o momento de nós pensarmos, de nós refletirmos. Se não chegou a hora de nos humilharmos diante do Senhor e começarmos a orar, para que a chuva caia, para que dissipe a tempestade, para que venhamos sair do deserto, para que venhamos a sair da crise. Chegou a hora de orarmos, porque aqui em Tiago diz que ele era homem sujeito às mesmas tentações, homem como nós, e ele orou e a chuva parou, e ele orou novamente e a chuva veio. Então nesse exato momento, Deus está convocando o seu exército, o seu povo, o seu filho, a sua filha, os seus filhos, para orar, para que o milagre de Deus venha estar acontecendo, porque muitas vezes nós estamos passando por luta, porque nós queremos vencer a guerra com o nosso braço, com a nossa força, achando que nós temos condições, mas chegou o momento de nos humilharmos, de nos rendermos completamente ao Senhor, e reconhecermos que é Ele que nos dá a vitória, Ele que nos dá a cura, Ele que nos dá a condição de sairmos da condição de escassez para a condição de abundância. O próprio Jesus, ele diz que veio para nos dar vida e vida em abundância. E amados, nós com a nossa fé, com o nosso coração no Senhor, nós podemos reduzir o período do deserto, nós podemos reduzir o período da tempestade, ou até mesmo nós podemos, orando ao Senhor, cessar a tempestade, encerrar o deserto na nossa vida, porque se nós entendermos que não vai ser pela nossa capacidade, a nossa condição, se nós entendermos que é necessário o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, o milagre vai acontecer, pode ter certeza, porque a palavra de Deus, ela não falha.